Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Na aula de hoje, vamos abordar um assunto extremamente importante para que você consiga produzir uma redação de excelência no Exame Nacional do Ensino Médio. Falaremos sobre o planejamento textual. Vem comigo aqui. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Por que isso é importante, galera? Olha só. Tem muita gente que acha que para produzir um texto, uma redação do estilo Enem, você precisa só da inspiração e sair ali escrevendo, como se tivesse baixado em você o Chico Xavier. Mas não é bem por aí que as coisas funcionam. Você não vai sair ali psicografando o seu texto. Mas, na verdade, você precisa planejar o seu texto para conseguir fazer uma redação que seja eficiente. E isso é extremamente importante para que você consiga administrar o seu tempo. As pessoas que fazem o planejamento textual são aquelas que conseguem finalizar o texto dissertativo argumentativo do Enem no tempo estipulado e, com isso, você ganha o tempo para fazer as outras provas. O que é um planejamento textual? É uma etapa pré-textual, ou seja, ela é feita antes da produção do texto propriamente dito. Por isso que eu disse, você não sai lá escrevendo, viu? O tema já começa a escrever. Não é assim. Tem esse passo anterior que é extremamente importante, porque ele contribui, como eu disse, para a administração do seu tempo, da produção do texto. E, mais importante ainda, porque ele demonstra que você sabe organizar as suas ideias, organizar os seus argumentos. Então é uma etapa pré-textual que consiste em fazer uma previsão e organizar a produção textual. Por isso, é também chamada de projeto de texto, o qual será avaliado na competência 3. Então lá, quando o avaliador for corrigir a sua redação, ele vai tentar perceber se existe um projeto de texto implícito ali na sua redação. Ou seja, se existe uma concatenação das ideias, uma organização do seu texto. Nós temos 90 minutos, em média, para fazer a redação do Enem. Ou seja, 1h e 30 minutos. Desse tempo que vai do planejamento até você passar a limpo a sua redação para a folha definitiva, nós temos aí 90 minutos. No entanto, a parte inicial, que é o planejamento, você vai levar de 40 a 45 minutos. Tem gente que leva um pouco menos, 30 minutos, mas isso vai da prática da pessoa. Se você estiver dentro desse limite aí até 45 minutos, está ótimo. Tudo bem? Por quê? Porque sobram 45 minutos que você vai levar para produzir o rascunho e para passar a limpo na sua folha definitiva. Ou seja, de 20 a 25 minutos para cada uma dessas últimas etapas. Então vamos ver o que o Enem, o que o INEP tem a nos dizer sobre essa etapa do planejamento textual. Nele que são definidos quais argumentos serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto. Ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante que vocês façam aí o seu planejamento textual. Então, pessoal, para explicar o planejamento textual, eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA é muito utilizado como uma ferramenta da administração de empresas, na gestão, e em especial na gestão da qualidade. E nós vamos trazer isso para fazer o nosso planejamento textual, tá certo? Então vejamos aí como funciona essa ferramenta. Essa ferramenta funciona em 4 diferentes etapas. Plan, Do, Check and Act. Ou seja, primeiro eu vou fazer o planejamento, para depois eu poder executar
para que em seguida eu faça a checagem e por fim eu possa agir, implementando, né, as modificações naquilo que não deu certo. Tudo bem? Na etapa de planejamento, seria o nosso planejamento textual, que nós vamos ver cada uma das subetapas, né, dessa etapa. Depois é a parte do rascunho, certo? Que nós vamos fazer. Em seguida, nós vamos fazer as modificações e somente no final nós vamos agir, ou seja, implementar, né, essas mudanças e produzir o texto final, que é aí o nosso a nossa folha definitiva da redação. Então, vamos nos ater a essa etapa do planejamento para ver como que ela funciona. Como que se dá, então, esse projeto de texto? Ele se dá em 6 subetapas, tá? Quais são elas? Primeiro, interpretação do tema. Depois, leitura inteligente dos textos de apoio. Em seguida, brainstorm, que é a listagem de ideias. Depois, seleção e organização de ideias. E aí, roteirização e, por fim, o rascunho. Só depois disso é que nós vamos passar o texto aí a limpo, né, na folha definitiva e entregar a nossa redação. Para fazer essas 6 etapas, eu vou gastar até a etapa 5, eu vou gastar aí de 40 a 45 minutos. E para produzir o meu rascunho, eu tenho mais 20 a 25 minutos. Tudo bem? Se vocês fizerem isso, eu garanto que a sua redação vai não só ter uma ótima qualidade, como também vai ser produzida num tempo bem menor. E ao poupar esse tempo, você terá uma melhor desenvoltura na realização das outras provas, das áreas aí de linguagens e de humanas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira subetapa, interpretação do tema. Extremamente importante, pessoal. Eu recebi o tema da minha redação, eu não vou sair já lendo o tema e começando a escrever, tá? Primeiro eu vou interpretar esse tema, vou entender esse tema e fazer as associações, as reflexões, tudo que eu posso fazer em cima desse tema, tudo bem? Mas o que é um tema? É importante que nós façamos a diferenciação, entre assunto e tema. Assunto não é a mesma coisa que tema, tá certo? O que é o assunto e o que é o tema? O assunto é algo genérico, amplo, então é um referente genérico, tá? Enquanto o tema é um referente específico, determinado. O que o Enem traz para nós é um tema, certo? Ou seja, é um assunto direcionado. Então eu pego algo que é genérico e eu vou direcionar. Ó, você tem que ir para esse lado, você tem que ir para esse lado, certo? Então vejam só, se eu digo assim, disserte sobre o cinema, o que eu estou fazendo? E agora eu digo, disserte sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Será que são as mesmas coisas? Vejam que quando eu disse cinema, eu não delimitei nada, certo? Eu não disse onde, eu não disse sobre o que era para você dizer a respeito do cinema. Ou seja, cinema é o nosso assunto, enquanto a parte de baixo é o nosso tema. Inclusive foi este o tema do ano passado, 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam que te dá uma direção sobre o que especificamente é para você dissertar. Então, o que nós temos dentro de um tema? Como que eu vou interpretar esse tema? Quando eu receber o tema, que eu vou lá para a folhinha de redação do Enem, lá no meio da prova, tá, pessoal? Cuidado, não é mais no início, é no meio da prova. Então, eu já vou lá para aquela parte e vou ler o tema. Ao ler o tema, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar essas 3 partes do tema. Que partes são essas? Primeiro, expressão de comando. O que quer dizer isso? O que eles querem que eu faça na minha redação. É o comando, é a ordem. Palavras-chave, ou seja, as expressões, as palavras que são mais importantes dentro daquele tema. Tudo bem? E por fim, o delimitador espaço-temporal. O que é isso? É o limite de contexto que eu vou utilizar para escrever o meu texto. É Brasil? É o quê? Então eu tenho um delimitador que é espacial e ao mesmo tempo é temporal. Vamos ver nesse tema aí. Expressão de comando, democratização. Então é para eu falar na minha redação sobre democratização. Palavras-chave, acesso ao cinema.
Então é para eu falar sobre a democratização, mas do quê? Do acesso ao cinema. Então essas são as partes importantes aí que estão no meu tema, que vão precisar aparecer no meu texto. E o meu delimitador espaço-temporal é no Brasil, então o espacial é Brasil. E o tempo? Não apareceu. Não apareceu lá do século XX, do século XIX. Quando não aparece, pessoal, eu subentendo, ou seja, está implícito, que é para eu falar sobre o momento atual. E como os temas do Enem são denotativos, ou seja, tudo que está escrito ali é exatamente aquilo que significa, né? Não tem nenhuma significação diferente da costumeira, quer dizer que é para você falar sobre algo que está acontecendo hoje, na atualidade, nos dias de hoje. Tudo bem? Mas não comece a redação com essa expressão, tá, pessoal? Nos dias de hoje, nos dias atuais. Por quê? Porque já é nos dias de hoje. Tá aí para você, né? Não apareceu, quer dizer que é nos dias de hoje. Então você não tem que colocar isso lá na sua redação. Segunda etapa, segunda subetapa. Leitura dos textos de apoio. Então, fiz a interpretação do tema, agora eu vou ler os meus textos de apoio. Lembrando, é texto de apoio. Ele vai te dar uma motivação, ele vai te motivar a escrever, vai te dar uma ideia sobre o que pode ser escrito. Eu posso copiar as coisas do texto de apoio? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vejamos. Como que eu faço uma leitura do texto de apoio? É só ler e acabou? Não. Eu tenho que fazer uma smart reading, ou seja, uma leitura inteligente. Como que eu faço essa leitura inteligente? Eu vou destacar trechos que eu acho importantes daqueles textos. Vou destacar os dados que eu achar importantes. Depois, eu posso fazer uma paráfrase das informações. Eu não vou copiar exatamente como está ali, mas eu vou modificar as palavras e posso também utilizar o texto de apoio, mas nunca como forma de cópia. Eu vou estabelecer reflexões, contrastes entre aquilo que foi dito quando eu estiver escrevendo o meu texto. Então vejamos como nós podemos fazer isso. Vejam se nós tivéssemos isso aí como um texto de apoio. O relatório internacional O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2018, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mostrou que a fome atinge 5,2 milhões de pessoas no Brasil. Então eu grifei isso, que é um dado. Como que eu poderia colocar no meu texto isso? Então, digamos que fosse o desenvolvimento. Primeiro vem o tópico frasal, ponto final, meu primeiro período. Segundo período, meu repertório sociocultural. E agora eu viria aí com uma associação entre o tópico com o repertório. E aí eu poderia inserir esse dado do meu texto de apoio, transformando em informação. Olha lá. Nesse sentido, cabe destacar que a realidade de bem-estar nutricional do povo brasileiro ainda não abrange a totalidade do país, já que ainda existem 3% dos cidadãos sem alimentação diária suficiente para a sobrevivência. Olha que legal, eu copiei do texto, está escrito exatamente isso ali no texto de apoio? Não com essas palavras, mas se nós percebermos, 3% dos cidadãos seria correspondente a 6 milhões, tem 5,2, e para ficar ainda melhor, eu poderia dizer que ainda existem cerca de 3%, aproximadamente 3%, para ficar aí mais coerente com esse dado. Atenção! Cópias idênticas do texto dos motivadores serão desconsideradas na correção. Cada linha que você copiar do texto de apoio, copiar mesmo, cópia fiel, né? Ctrl C, Ctrl V, vai ser retirado do seu texto. Então, não copie do texto de apoio. Faça uma leitura inteligente e, com isso, pode fazer aí paráfrase das informações, né? Reflexões, contrastes e assim por diante. Depois disso, nós vamos fazer o quê? A etapa do brainstorming. Para eu conseguir repertório sociocultural, para eu conseguir soluções ou intervenções problema na conclusão, tá? Então esse brainstorm é uma ferramenta interessante porque serve para que eu encontre ideias dentro dessa confusão mental pela qual nós vamos passar no momento da prova, tá? Então é importante fazer esse brainstorm.
que é um brainstorm? Uma listagem de ideias. É uma técnica mental e eu vou utilizar exemplos, causas, consequências, soluções, referências culturais ou históricas, são os repertórios socioculturais, certo? Então vejamos. O tema: os desafios do combate à obesidade infantil no Brasil. Vamos lá, só fazer uma interpretação breve aí do tema. Qual é a expressão de comando? Desafios. Então eu vou falar sobre desafios. Está mandando eu fazer. Do que? Combate à obesidade infantil. Então, expressões-chave. Onde? Delimitador espaço-temporal. No Brasil. Quando? Dos dias de hoje. Tranquilo? Então, interpretamos o tema. Agora, vamos ver como poderia ser feito um brainstorming. Eu vou fazer um círculo. Eu vou colocar a expressão-chave, né, as palavras-chave ali no meio. Aqui, no caso, né, obesidade infantil. E aí, pessoal, tudo que vem na minha cabeça que está relacionado à obesidade infantil, né, eu vou colocando ali causas, consequências, exemplos. Então, vamos lá. Primeiro, refeições em horários irregulares. Isso seria o quê? Uma causa da obesidade infantil. O que mais? Alimentos saudáveis são mais caros. Então, né, uma causa. Se o alimento saudável é mais caro, eu não compro, e aí compro alimentos que são menos saudáveis e com isso ocasiono a obesidade infantil. Ausência de incentivo à prática de esportes. Então, isso daí, né, poderia se relacionar também como uma causa do problema. Consumo excessivo de alimentos industrializados também vai causar a obesidade infantil, certo? Então, isso é um brainstorming. Tem que ser só 4? Não, isso aqui é um exemplo ilustrativo, tá, pessoal? Você vai colocando lá todas as ideias que vêm, que estão relacionadas com aquilo. Os repertórios. Lembrei da música Geração Coca-Cola. Faz ali uma setinha e coloca. E assim por diante. Próxima subetapa, seleção e organização das ideias. Vocês viram que estava tudo bagunçado, né? Vai vindo tudo na mente, é uma confusão de ideias, eu vou expondo ali, mas chega um momento agora que a gente tem que selecionar e organizar. Eu vou selecionar as ideias que eu achar mais relevantes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar se eu vou ter repertório para falar sobre aquilo ali. Quais as relações que eu posso fazer entre essas ideias? Elas têm relação de causa com o tema? É uma relação de causa e consequência? São duas consequências? Quais são as relações que eu posso fazer? Tá bem? Uma está em contraste com a outra, então eu vou analisar isso. Vamos então pegar esse mesmo tema como exemplo e vejamos aí. Temos aí o brainstorm, né? E aí eu vou, por exemplo, ver que o consumo excessivo de alimentos industrializados, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Então eu vou utilizá-lo como um argumento que é mais relevante. Aí ele vai me servir como núcleo argumentativo lá na minha introdução. E depois eu vou desenvolvê-lo no meu desenvolvimento 1. O que mais? Eu posso ver também que a ocorrência de diabetes e doenças cardíacas pode ser uma consequência advinda desse consumo excessivo de alimentos industrializados que está relacionado com a obesidade infantil. Estabeleço as relações entre essas ideias. Agora eu vou para a etapa de script, ou seja, roteirização. É o meu roteiro, ou seja, o passo a passo que eu vou seguir para depois fazer a etapa textual. Então vamos lá. Vou escolher o meu repertório inicial. Poderia dizer o quê? No século XIX, o corpo gordo era relacionado à beleza, fartura e riqueza. Então vejam que eu estou trazendo um aspecto cultural, né, e histórico ao mesmo tempo. Tá certo? De como era visto naquela época o corpo das pessoas gordas. Problematização. Aí eu poderia dizer que nos dias atuais, né, ou 2 séculos depois, essa visão mudou. Em especial por conta dos que se trata aí de um problema de saúde pública. Então eu vou trazer a problematização. Como que isso é ruim no Brasil? Eu vou dizer que o índice de sobrepeso infantil é maior que o da média mundial. Lembrando que nem toda pessoa gorda é obesa, tá, pessoal? Mas a gente pode fazer aí essas relações. A minha tese. Então, eu tenho a minha problematização. O que poderia ser a minha tese? Eu diria assim:
Para enfrentar essa problemática, que eu acabei de dizer ali em cima, é imprescindível analisar as causas e consequências que a permeiam, tais como o consumo excessivo de alimentos industrializados pelas crianças, o qual está intrinsecamente relacionado à geração de diabetes e doenças cardíacas nessa fase da vida. Olha que legal, gente. Tenho a minha tese perfeita que vem com o meu ponto de vista, tá? Que aquele ali é imprescindível analisar as causas e consequências que a permeiam, é a minha opinião. E os meus núcleos argumentativos, o que eu vou desenvolver depois? O primeiro deles é o consumo excessivo de alimentos industrializados pelas crianças, e o segundo, a geração de diabetes e doenças cardíacas nessa fase da vida. E vejam que um está relacionado com o outro com uma ideia de causa e consequência, tá certo? Então aí, no meu desenvolvimento 1, o que eu vou fazer? O desenvolvimento do núcleo argumentativo 1, consumo excessivo de alimentos industrializados pelas crianças. E aí eu vou escolher um repertório sociocultural. Eu poderia usar o quê? Eu poderia usar, por exemplo, a música Geração Coca-Cola, do Legião Urbana, né, que aborda essa questão. E para o meu núcleo argumentativo 2, posso usar de novo Geração Coca-Cola? Não, é um repertório para cada parágrafo, tá bem, pessoal? E aí eu poderia usar um repertório de exemplificação, falando sobre a baixa autoestima que gera nas crianças, o bullying que elas sofrem nas escolas e em outros espaços. E poderia também trazer um documentário, né? Esse documentário aí muito interessante, que eu aconselho que vocês vejam, que é o Muito Além do Peso, tá bem? E na minha conclusão, como que eu faria na minha conclusão? Eu teria que encontrar soluções. E aí eu poderia colocar a solução para o núcleo argumentativo 1, que é o meu desenvolvimento 1, poderia dizer que o agente é o governo federal e que a ação dele seria reduzir impostos sobre alimentos saudáveis e sobretaxar os industriais. E qual seria o efeito disso? Estimular novos hábitos alimentares. E aí depois eu colocaria o meio modo e faria um detalhamento. Pronto, estaria aí com essa primeira solução completa. E depois uma outra solução para o problema 2, né? Que é a geração de diabetes e doenças cardíacas nessa fase da vida. Aí eu colocaria que o agente pode ser a escola, né? Por exemplo, e que ela deveria promover palestras e debates em sala de aula, no intuito de instruir sobre riscos e caminhos para a prevenção de doenças associadas à obesidade infantil. Então vejam só, eu tenho minha redação aí, pessoal. Olha que legal, isso é o roteiro. Aquilo que os atores seguem nas novelas é um roteiro. Depois que fica bonito daquele jeito, né? Depois que grava, que edita. Mas eles seguem um script, eles seguem um roteiro. E vocês também devem seguir para produzir uma redação que seja eficiente. Uma redação que consiga, dentro do tempo estipulado, abranger tudo o que ela precisa ter. E por fim, depois de fazer o nosso script, nós podemos preparar aí o rascunho da redação, naquela folhinha de rascunho. Ah, mas onde que eu vou fazer todas as outras etapas? O brainstorming, o meu script, em alguma parte do seu caderno ali de questões, tá? Você vê se tem algum pedacinho ali onde dá para você fazer o brainstorming, pequenininho ali, vai, né, produzindo os balãozinhos e tudo mais, tá? E aí, por fim, você vai para a folha de rascunho, que é onde você realmente vai fazer a primeira etapa textual. Aquelas etapas até agora eram pré-textuais. Agora você vai para a primeira etapa textual. Então, primeiro, nós vamos definir as seções textuais e os seus elementos, ou seja, o que vai ter na introdução, o que vai ter no desenvolvimento 1 e 2 e o que vai ter na conclusão. Tá lá no nosso script. Mas agora a gente vai, né, organizar isso de modo textual. Vamos produzir as orações bonitinhas. Para isso, nós vamos inserir as orações nos períodos, fazendo associações lógicas entre elas, ou seja, estabelecendo causa, consequência, oposição, finalidade e assim por diante, para gerar a coerência. E, nesse processo, nós vamos inserir os conectivos, tanto intra quanto interparagrafais, ou seja, os conectivos dentro do parágrafo, entre uma oração e outra, entre um período e outro, e os conectivos entre os parágrafos, que são os conectivos interparagrafais. Não se esqueçam disso, que é extremamente importante para vocês conseguirem os 200 pontos da competência 4, que é a coesão. Tudo bem?
E, feito isso, nós podemos fazer aí a leitura do nosso rascunho ao final e consertar o que for necessário, tá certo? Vamos fazer aí a revisão gramatical só no final, tá bem, pessoal? Só depois aí no rascunho que nós vamos ver a gramática, se está tudo bem acentuado, se as vírgulas estão nos lugares certos, se as concordâncias estão corretas, se as regências verbais e nominais também estão adequadas, se eu escrevi as palavras corretamente, ou seja, a ortografia. Então, tudo isso eu vou fazer nessa etapa aí, depois que eu finalizei a parte textual, né? A primeira parte textual. Feito tudo isso e a revisão, eu vou agora para a última etapa textual, que eu vou gastar aí de 20 a 25 minutos, que é passar o texto a limpo. E aí eu vou colocá-lo na minha folha definitiva. Tudo bem? E com isso, pessoal, eu tenho certeza de que vocês farão uma redação digna de nota 1000. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e compreendido tudo que vimos. Se não gostado, pelo menos compreendido, para mim já está de bom tamanho. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito a produzir uma redação de excelência digna de uma nota 1000. Então, até a próxima e muito obrigado pela sua atenção. Beijão. Tchau, tchau.